Agradeço o convite que me foi dirigido para encerrar esse congresso tão importante pelo tema escolhido, no momento em que o ambiente saudável e equilibrado torna-se essencial no que diz respeito aos direitos humanos. A verdade é que o tema Justiça, Ambiente, Direitos Humanos foi uma oportunidade para se abordar muitas coisas problemáticas, abordagem de várias formas e, como é normal, muitas questões ficaram abertas, incompletas, não respondidas, mas estou convencido que teremos ainda mais outras oportunidades para continuar o debate. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, os Estados têm a obrigação legal de tomar medidas eficazes contra as mudanças climáticas para proteger os seres humanos. A transição energética e a descarbonização estão no topo da agenda do governo porque são desafios maiores, fundamentais, quer em termos da existência humana, mas no nosso caso particular, sobretudo em termos de financiamento e de estabilização macroeconômica. O que temos que lamentar é que os financiamentos necessários à transição energética, prometidos repetidamente pelas nações as mais poluidoras, não têm sido desembolsados de todo. Nós consideramos que aí é a manifestação de uma injustiça global caracterizada e que tem posto em perigo estados frágeis, ilhas, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Contudo, o Índice de Desenvolvimento Humano mostra também o nosso grau de comprometimento com os direitos humanos cá no nosso país. A educação permite a mais de 90% da população de ter 6 anos de escolaridade. No que diz respeito à eletricidade, mais de 90% da população tem ligação à rede elétrica. No que diz respeito à água potável, temos hoje uma capacidade instalada de fornecer mais de 8 milhões de litros de água tratada por dia. O nosso principal desafio é podermos reabilitar a rede de distribuição de água potável e fazer chegar a água potável às comunidades agrícolas do interior do país. Por conseguinte, hoje em São Tomé e Príncipe, per capita, existe tratado mais de 35 litros por pessoa. No que diz respeito à conectividade digital, temos uma penetração de internet superior a 50%, o que é razoável, bastante razoável para um país africano. No que diz respeito ao programa de vacinação que protege as crianças no seu crescimento, São Tomé e Príncipe é colocado no primeiro lugar e durante os últimos anos dentro de uma zona da África subsaariana em que é composta por mais de 20 países. A cobertura vacinal das crianças é quase de 100% no nosso país. São dados internacionais da OMS, não são dados do governo. A lei de videoconferência é uma realidade no nosso sistema judiciário. A digitalização e o acesso aos serviços públicos e à justiça têm sido encarados com muita seriedade pelo governo no âmbito do reforço dos direitos, das obrigações e da transparência. Alguns exemplos. O Serviço Público Integrado foi criado, hoje permite às populações de Mesoche de terem quase todos os serviços públicos de proximidade. Mesoche, Trindade, são 7 quilómetros da capital. Por isso, mesmo a 7 quilómetros da capital, nós permitimos às pessoas de terem os serviços.
Até o fim do ano será o caso de Lobata, com Guadalupe, 11 km da capital. E temos estado a reforçar os serviços existentes em São João dos Angulares, capital de Cauê, que está a pouco mais de 45 km da nossa capital. No que diz respeito à região autónoma do Príncipe, estamos a finalizar a remodelação do tribunal, com salas para os advogados e para as audiências, e a recolha de depoimento e julgamento pode ser feita em plataformas digitais autorizadas. Um procurador residente está presente com as condições de funcionamento e um concurso lançado recentemente vai permitir recrutar também um juiz para a região autónoma do Príncipe. Na região autónoma do Príncipe podemos já emitir os bilhetes de identidade. É verdade que tudo não está perfeito e temos que resolver o problema da cadeia naquela região em condições de respeito dos direitos dos presos. Por conseguinte, o quadro não é tão negro assim, mas as cores, a criatividade, as opiniões, ver o copo meio cheio ou meio vazio é normal, é aceitável. Mas os factos também têm que ser reconhecidos. Tiveram também aqui a oportunidade de brindar-nos com debates e opiniões acerca da liberdade de imprensa. Aliás, muitos dos vossos debates puderam ser seguidos nas redes sociais. Minhas senhoras e meus senhores, o debate sobre liberdade de expressão, difamação, inteligência artificial e pensamento crítico na era das redes sociais é particularmente relevante no nosso país, onde desigualdades sociais, econômicas e de acesso à informação podem amplificar desafios específicos. Todos sabemos que a liberdade de expressão é um direito humano fundamental, mas não é um direito absoluto. Deve ser equilibrada com outros direitos, com o direito à privacidade, à reputação e à proteção contra discursos de ódio. Esse discurso de ódio, infelizmente, tem vindo a aumentar entre nós e em toda a impunidade. Reconheço que nos países menos desenvolvidos a liberdade de expressão pode ser fragilizada. Muitos governos usam leis de difamação, o pretexto de segurança nacional, o controle das mídias digitais para silenciar críticos ou opositores. Felizmente não é o caso no nosso país e aproveito os nossos ilustres visitantes para nas redes sociais seguirem como eu, pessoalmente, primeiro-ministro, cidadão, sou tratado com elegância, respeito e elevação por alguns dos nossos compatriotas e fazedores de opinião para julgarem do nível das opiniões e da liberdade de expressão no nosso país. Eu creio que é indiscutível que existe liberdade de expressão em São Tomé e Príncipe. A difamação nas redes sociais é amplificada pela rapidez de disseminação da informação. Em contextos frágeis, essa dinâmica pode prejudicar reputações, fomentar desinformação e instigar violência. A celeridade do Ministério Público e do Tribunal são fundamentais para evitar derrapagem. A desigualdade no acesso à informação, sem acesso amplo à internet ou à educação, faz com que grande parte da população possa ser excluída do debate público e nós temos estado a aumentar a cobertura nacional da rádio, da televisão, da internet e promover também órgãos de comunicação sociais privados para combater esse flagelo. A inteligência artificial e algoritmos nas redes sociais é também um desafio suplementar. Desinformação e certos algoritmos frequentemente priorizam conteúdos virais e emocionais, favorecendo
a desinformação e a polarização da sociedade. Em regimes autoritários, ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para monitorar, censurar ou perseguir cidadãos em larga escala. Temos que ter isso em atenção. A promoção do pensamento crítico é essencial para combater os efeitos negativos das redes sociais e da inteligência artificial e devemos ultrapassar barreiras significativas como a falta de acesso à informação. Devemos promover a educação de qualidade capaz de desenvolver habilidades de análise crítica para avaliar a informação online. Desenvolver a alfabetização digital para identificar a desinformação, a propaganda ou a manipulação são essenciais. Em contexto de baixa educação digital, líderes políticos, religiosos ou comunitários podem moldar narrativas, muitas vezes explorando desinformação para ganhos pessoais ou políticos. Devemos proteger o cidadão contra abuso de poder que limitam a expressão legítima e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de denúncia e reparação contra a difamação e contra o ódio. Todos esses aspectos concorrem, no meu ver, para o fortalecimento da liberdade de expressão, incluindo implementar legislações para exigir transparência nas plataformas digitais, promover parcerias internacionais para regular a tecnologia e garantirem que os algoritmos respeitam os direitos humanos. Pensamos também importante incluir a educação digital nos currículos escolares, com foco em pensamento crítico, análise de informação e ética digital. Por conseguinte, eu penso que apoiar a tecnologia e o conhecimento é fundamental para fortalecer, nos tempos de hoje, a base da nossa democracia. Em suma, devemos combinar educação, regulação, políticas inclusivas para podermos demover as barreiras e termos uma sociedade mais inclusiva, mais informada, mais crítica e mais resiliente. Excelências, o Governo tomou boa nota das recomendações e conclusões e agradecemos a contribuição de todos. Da parte do Governo, como sempre, o Sistema Nacional e os atores, todos os atores da Justiça, podem contar com o nosso apoio para que os santomenses e todos aqueles que escolherem o nosso país para viver ou para interagir possam ter estabilidade, garantia, competência, celeridade, os seus direitos, liberdades e obrigações garantidas. Declaro assim encerrado o Congresso Justiça, Meio Ambiente e Direitos Humanos. Muito obrigado.